A paz do Senhor Jesus, igreja. Bom dia para todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para essa hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 em diante. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Igreja, olha só, lá na lei, Deus criou a nação dele, o povo de Israel, o povo dele, os escolhidos do Senhor. E Deus colocou Moisés como líder daquele povo. Amém? Então, Deus ele tinha os estatutos dele ali para aquele povo, que eram os pensamentos dele para uma determinada festa, uma determinada ocasião. Tinha as leis, que era não matar, não roubar, não furtar, não levantar falsos testemunhos, amar a Deus, amar teu próximo, amém, honrar pai e mãe. Então tava tudo ali as leis, né? E tinha os juízos de Deus. Ou seja, se caso alguém não cumprisse as leis, os estatutos, naquela época, Deus, aleluia, os punia. Então era o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre o povo, ou aquela nação, ou sobre o povo. Então eles teriam que andar nas regras do Senhor. Amém? Porque Deus ele é um Deus organizado. E o reino de Deus não mudou. Hoje a gente pensa que não tem regras para servir Jesus. Tem regras, tem leis. Porque nós estamos na graça, a gente acha que o reino de Deus é de qualquer jeito, e não é. Amém? Jesus mesmo falou, a lei se resume em duas, ama a Deus e ama o teu próximo, os mandamentos do Senhor, né? Ama a Deus e ama o teu próximo. Então, quando você ama o teu próximo, você não mata, você não rouba, você não mente, você não trai. Glória a Deus. Tem os estatutos, o pensamento que Deus quer para a mulher. Por exemplo, a mulher tem que se vestir com pudor e modéstia. A mulher tem que, aleluia, honrar seu esposo como ao Senhor. Os homens têm que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos têm que honrar pai e mãe. Então, como nós devemos servir no trabalho. Amém? Então, como os senhores têm que ser com seus servos. Continua as regras, igreja, não mudou. Tem os estatutos, o pensamento de Deus para tudo. Não é porque nós estamos na graça que a gente vai servir o Senhor de qualquer maneira. Glória a Deus. Então, quando nós não cumprimos na lei, vem o juízo de Deus para aquele povo, para a humanidade, para a nação. E hoje a mesma coisa, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós não observamos, nós falamos, eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus, mas eu não respeito os estatutos que o Senhor quer para a minha vida, as leis que o Senhor quer, eu vou colher. Amém? Se eu fizer alguma coisa que o Senhor não se agrada, eu vou colher. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Se ele planta no espírito, ele colhe no espírito. Se ele plantar na carne, ele vai colher na carne. Não tem jeito. É a lei. Não tem como a gente plantar, aleluia, maçã e querer colher, aleluias, uva. Não, se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar uva, você vai colher uva. Amém? Então a gente tem que prestar atenção no que nós estamos plantando. Glória a Deus. E vamos continuar aqui. Aleluia. E habitareis na terra que eu dei a vós, paz, e vos me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Então, se a gente quer ser o povo de Deus, os filhos de Deus, nós temos que aprender a observar os estatutos do Senhor, as ordenanças do Senhor, as leis do Senhor, amém? Para que Ele seja o nosso Deus, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer do meu jeito, não pode, sabe? Se eu sou casada, eu tenho que ouvir como que Deus quer que eu sirva o meu esposo. Se eu sou casada, eu tenho que ver como que Deus quer que eu ame minha esposa. Mas eu amo Deus, eu adoro Deus, mas tem que observar os estatutos dele. Glória a Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. Aleluia. Aqui é a libertação que Deus faz com o povo dele. Não tem jeito. Quando a gente fala, Jesus, eu te amo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Jesus vai nos libertar. Não é porque nós aceitamos Jesus que nós somos libertos. Não. Todos os dias nós estamos sendo libertos pelo Senhor. Libertos de tantas coisas que nós fazíamos no passado. Lembra? Antes de você servir Jesus, como você era e agora como você está? Lembra do que você fazia? Lembra o que você não faz mais? Né? Aquelas imundícias que a gente fazia.
Então o Senhor vai nos libertando. Tem pessoas que foram libertas de drogas, tem pessoas que foram libertas de álcool, tem pessoas que foram libertas da prostituição, tem pessoas que foram libertas do adultério, tem pessoas que foram libertas da mentira, tem pessoas que foram libertas da vaidade, tem pessoas que foram libertas, aleluias, dos... Tantas coisas, igreja, examine um homem a si mesmo. Tantas coisas que Deus já nos libertou, né? Da fofoca, da inveja. Então o Senhor, Ele vai nos libertando todos os dias, mas nós temos que reconhecer que precisamos da libertação, né? Senão como que Deus vai nos libertar? Reconhecer que nós fazemos parte dessa família e reconhecer que nós precisamos de libertação, tá bom? E chamarei, depois que Deus nos liberta, olha o que acontece, chamarei o trigo e multiplicarei, não terei fome sobre vós. Aí Deus começa a cuidar de nós. Quando nós somos libertos pelo Senhor, quando deixamos Deus nos lapidar, o nosso Deus começa a cuidar de cada um de nós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Aí começa a vir, né, as colheitas para nós. Glória a Deus, para que nunca mais recebeis o opróbrio da fome entre as nações. Então o nosso Deus não mudou. É o mesmo da lei que as pessoas falam e é o Deus da graça. Ele permanece o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Aleluias. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. Tem vezes que a gente começa a lembrar, né, das coisas que nós fizemos no passado e dos vossos feitos que não foram bons. É igual quando você comete um pecado recente, né? Você fez alguma coisa ou falou algo que não devia, né? Não foi bom. Então o Espírito Santo de Deus vai te lembrar isso, que não foi bom. E tereis nojo, e a gente tem que sentir nojo daquilo que a gente fez, sabe? Então quando o Espírito de Deus está em nós, quando Deus tira esse coração de pedra nosso e coloca um coração de carne, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E nós começamos a sentir nojo. Tem que sentir nojo do pecado, igreja, das coisas que nós fizemos no passado. Nós temos que sentir vergonha, nós temos que sentir nojo. Nós não podemos achar aquilo engraçado ou legal. Não, eu sinto nojo daquilo que eu fiz. Não foi legal, desagradei ao Senhor. Mas hoje eu estou liberto para a glória de Deus. Amém? E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Então tem que ter esse nojo, igreja. Quando o Espírito Santo de Deus está conosco, nós vamos se lembrar das coisas que nós fizemos errada e vamos sentir nojo. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhar-vos e confundir-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. E às vezes a gente fica envergonhados, né? Às vezes Deus permite a gente passar lutas, passar adversidades, que a gente sente vergonha, né? Mas Deus está tirando, é igual foi falado ontem, né? Para a gente voltar para Cristo, para a gente servir a Deus, muitas das vezes a gente vai ser quebrado pelo Senhor. Porque senão a gente não reconhece Deus. Senão a gente não volta, senão a gente não dobra o nosso joelho, senão nós não nos humilhamos na presença de Deus. Então, muitas das vezes o Senhor vai fazer nós sentirmos vergonha, nós sermos envergonhados, mas é para o nosso bem, é para sermos chamados filho de Deus, é para morarmos na Nova Jerusalém, é para fazermos parte dessa família de Cristo, para sermos os escolhidos, amém? Para o Senhor cuidar de nós, para Ele ser o nosso Deus, para nós sermos filhos dEle. Então não fique triste quando Deus está... Muitas das vezes a gente fala, ai, que vergonha que eu estou passando nessa área. Não, não é vergonha, é Deus trabalhando, é Deus lapidando, é Deus nos purificando da nossa maldade, é Deus nos enchendo dEle, é Deus derramando o Espírito dEle sobre nós, a unção dEle sobre nós, é Deus nos capacitando, é Deus nos moldando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que seja habitadas, ou seja, de todas as vossas maldades. Quando o Senhor nos libertar, amém? Quando nós formos verdadeiramente libertos pelo Senhor. Porque às vezes, igreja, tem pessoas, olha só, deixa eu explicar algo aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem pessoas que falam assim, não, eu estou liberto. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não adultero,
eu não roubo, eu não mato, então eu sou liberta, eu sou filho de Deus. Eu tenho as vestes santas, né? As vestes lavadas por fora, né? Não só por fora, mas por dentro. Eu lavo as minhas vestes espirituais, né? Mas sabe o que está acontecendo? Às vezes nós não estamos vigiando. Vigiando como, igreja? Todas as vossas maldades. Nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus para nós sermos vigilantes. Porque hoje em dia, com essa mídia, né, toda para nós, muitas informações, a gente começa a não vigiar o nosso olhar, o que nós estamos assistindo, sabe? A gente vai deixando aquelas coisas entrar pelo nosso olhar, né? As poluições pelo olhar, o que nós estamos ouvindo, né? As palavras, as músicas, né? O que nós estamos ouvindo através das programações, o que está entrando no nosso ouvido. Nós precisamos ser vigilantes. A nossa boca, às vezes sai muita palavra torpeda da nossa boca, né? Coisas que a gente começa a soltar, né? Às vezes brincadeiras, palavrões. Então nós temos que vigiar a nossa boca também, né? O que nós estamos cantando. Às vezes a gente fala, não tem problema, não tem problema sim. É todas as vossas maldades que Deus quer nos purificar. Nosso olhar, nosso ouvido, nossa boca. Então às vezes a gente fala, não, mas eu já sou de Deus, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada disso. Mas tá faltando vigiar. Todas as vossas maldades têm que ser vigiadas. Porque a maldade entra pelo olhar, a maldade entra pelo ouvido, a maldade entra pela a boca, a maldade entra pelo coração, pelo que está saindo da nossa boca. Então tem que vigiar tudo isso aí. A gente tem que consagrar o nosso olhar para Deus, o nosso ouvido para o Senhor, a nossa boca para o Senhor, nosso coração para o Senhor. Nós temos que falar, Senhor, purifica meu olhar, purifica minha boca. Senhor, não me deixa cair em tentações. Me dá força para não assistir o que o Senhor não gosta, para não ouvir o que o Senhor não gosta. Aleluias. Para te obedecer de verdade, Senhor. Consagro o meu corpo em tuas mãos, me santifica, me purifica, em nome de Jesus. Amém? De todas as vossas maldades. Então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. O que está devastado na nossa vida? O que está devastado dentro da nossa casa? O que está devastado, às vezes, no ministério? O que está devastado na tua família? Então, volte para o Senhor. Se posicione verdadeiramente. Fique na presença do Senhor. Converse com o Espírito Santo de Deus. Mostra para mim, Espírito Santo de Deus, o que eu preciso melhorar. Porque às vezes eu não consigo enxergar. O que o Senhor quer que eu mude? O que eu tenho que fazer melhor? Aonde eu estou falhando, Espírito Santo de Deus? E deixa o Senhor te revelar. Ele é teu Pai. Ele está falando que depois que Ele te purificar, daquilo que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, aí sim que vem, aleluia, que sejam edificados os lugares devastados. Aquilo que está te trazendo tristeza, Deus começa a abençoar, Deus começa a tocar. A terra assolada se lavrará. O que é uma terra assolada? Uma terra seca, uma terra que não tem plantio. Aí vai ser lavrada pelo Senhor. Você vai começar a plantar, você vai começar a colher. Onde está assolado, você vai ver os frutos. Você vai começar a ver a alegria, você vai começar a ver a mão do Senhor, as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Em vez de estar assolado aos olhos de todos os que passam, porque às vezes fica assolado, todo mundo está passando e muitas das vezes estão rindo, né? Estão zombando de nós e nós não estamos entendendo por quê. É porque o Senhor está permitindo para a gente se voltar por completo para Ele, porque nós somos povo dele, Ele tem estatutos, Ele tem lei para nós. Glória a Deus, e Ele quer que nós demos os frutos aqui nessa terra e somos, aleluia, os embaixadores deles aqui nessa terra. Nós temos que ser o sal, nós temos que ser a luz, nós temos que ser diferentes. Deus, às vezes muitos vão falar que nós somos chatos, mas os escolhas de Deus tem que ser diferente. Porque se a gente está igual todo mundo, tem alguma coisa errada, igreja. Não é ser chato com as pessoas, sabe? Não é ser implicante com as pessoas. Jesus, ele era diferente, mas você via que multidões seguia ele, né? Não é ser implicante com as pessoas, mas é até a postura de Cristo. Glória a Deus, ter os frutos do Espírito Santo. É isso que o Jesus quer de nós. O Senhor quer nós quebrantados na presença dele. Amém? Nós amamos o próximo como ele nos ama. Nós nos esforçando para ajudar o povo, as pessoas,
nós trabalhando, nós alegres em Cristo, mesmo nas adversidades, as pessoas olhar para nós, mesmo quando nós estamos passando lutas, as pessoas olhar para nós e falar: o que acontece? Que está sorrindo ainda. Porque a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Mesmo nos desertos, nos vales, nós continuarmos falando que Deus é bom, que Deus faz, que Ele é poderoso. É isso que o Senhor quer de nós, filhos dele nessa terra, embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Amém? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que dar bons testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, saberão as nações que ficaram de resto em redor de vós, que eu, Senhor, tenho reedificado. Aí as pessoas vão começar a ver a luz de Deus chegando em você, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. E as cidades destruídas e plantando o que estava devastado. Eu, Senhor, o disse e o farei. Então Deus começa a trabalhar, Deus começa a mudar, Deus começa a transformar. Tudo que está caído, Deus começa a edificar novamente. Deus começa a colocar de pé aquilo que você muitas das vezes acha que não tem mais jeito. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça, multiplicar-lhe-eis os homens como um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias. Olha que coisa linda. É Deus mostrando que Ele tem poder de abençoar qualquer área da nossa vida. Tudo que está deserto, Ele tem poder de transformar, de fazer tudo novo. Se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Aí todos vão ver o poder de Deus dentro da sua casa, na sua vida, no seu ministério. No seu ministério é a maneira de falar, no ministério que o Senhor te confiou, tá bom? Então, Deus quer tirar o coração de pedra, verdadeiramente de nós. Porque às vezes a gente acha que o que nós estamos fazendo, Deus está se agradando. Mas a gente tem que chegar para o Espírito Santo de Deus e ter uma conversa com Ele. Eu estou te agradando, Senhor? O que eu preciso melhorar? Aonde eu tenho que mudar? Mostra para mim, Senhor. Sabe? Ele quer nos chamar de filho. Amém? Então obedeça os estatutos que tem até os dias de hoje, o pensamento que Deus tem para todos nós, como esposa, como mãe, como filhos, como servos. Quais os estatutos que eu não estou obedecendo? O que eu não estou fazendo? O que eu preciso melhorar? Como esposos, né? O que eu estou fazendo de errado com a minha esposa? O que eu tenho que melhorar com o meu filho? Sabe? Obedeça os estatutos do Senhor. Está tudo ali. Está tudo na palavra. Amar, respeitar, honrar. Sabe? Tratar as mulheres como... Os homens tratar as esposas como Cristo amou a igreja, morrendo por ela, cuidando, zelando, protegendo. Cristo não brigava, não gritava com as esposas, né? Cristo com a igreja dele, né? Cristo cuidava da igreja dele. As mulheres honrar os esposos como ama ao Senhor, como se fosse ao Senhor, honrar de verdade, sabe? Tirar tudo aquilo que muitas das vezes está ainda guardado no nosso coração, pedir para Jesus nos ajudar a limpar, perdoar 70 vezes 7 e andar os estatutos do Senhor, obedecer a Ele, as leis dEle, amar a Deus e amar o próximo, se esforçar para ajudar o próximo, tá bom? E vigiar. Vigia, porque às vezes a gente está fazendo tudo aqui, mas não estamos vigiando. A gente não está entendendo por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Falta vigiar. Ouvido, que nós estamos ouvindo, que nós estamos assistindo, né? Vendo com os nossos olhos e o que está saindo da nossa boca, tá bom? Porque tudo isso aqui, ó, aleluia, polui o nosso coração, tá bom, igreja? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Para nós finalizarmos, deixa eu falar aqui um versículo de Marcos, aleluias, Marcos capítulo 14, versículo 38. 14, 38. Aleluias, aleluias. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, tá bom? Então vigia nessa terra, vigia na presença do Senhor, vigia no Espírito Santo de Deus, busque a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, santifica as suas vestes, lava as suas vestes,
Amém? Todos os dias, se purifica todos os dias, desce na olaria todos os dias, peça perdão para Deus todos os dias, mude todos os dias, se esforce para ser uma pessoa melhor todos os dias, tá bom? Que Deus ele tem poder de fazer tudo novo e nos entregar tudo novo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, assim quando o Senhor permitir eu volto. Bom dia, igreja.